São poucas pessoas que publicamente assumem TDAH, dislexia ou algo parecido. É meio que um tabu. Não sei se é pra... Putz, você é burro, você tem dificuldade, que a sociedade julgue. Como é que foi... É literalmente a sua vida com a dislexia. Como é que foi? Teve tratamento desde o começo, que você hoje é uma das referências de opções no Brasil. Sem dúvida. Fala em opções, um dos nomes que se fala é Luiz Fernando Rocha. Opção não é uma coisa simples. Pra gente que dá aula, a gente sabe que opções não é explicar A e B. Não, é complexo. É o único produto no mercado financeiro que tem 4 possibilidades. O resto só tem uma. Subiu ou cair. Acabou. Lá não. Lá tem 4. Então, como é que foi essa tua vida? Você descobriu isso criança? Foi no colégio? Foi na faculdade? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Sim. A minha mãe, ela é uma grande educadora, né? Ela teve escola infantil e tal. E eu estudei na escola dela até os 3, 4 anos. E eu tinha muito problema de disciplina. Enorme, assim. Era o capeta. Eu fui expulso da escola da minha própria mãe, assim, sabe? Eu dava tanto trabalho que ela... Isso, maluco! Minha própria mãe. Isso é surreal. Depois fui pra uma outra escola. Primeiro caso na história, né? Eu tinha uns 5, 6 anos e eu levei o canivete. Porque eu tinha canivete e tal, eu gostava de fazenda, 5, 6 bota. anos. Aí fui expulso também. Aí eu fui pro Miguel de Cervantes. Aí no Miguel de Cervantes... Espanhol o tempo todo. Espanhol e tal. E na primeira série, como a gente aprendia espanhol e português junto, eu tinha muita dificuldade de me alfabetizar. Então eu não conseguia... as letras mais pro final do alfabeto eu não conseguia. X, Z, vovó, uva, zebra, eu não conseguia. Então eu repeti a primeira série do primário. Olha que, né, vergonha, sacanagem, né? Repeti a primeira série do primário. E por conta disso, porque eu tinha muita dificuldade de ler. O cara que tem dislexia, né, que meio que o pensamento dele é meio rápido, assim, e ele lê as coisas meio engolido, assim, ele pula umas letras. Papagaio vira pegaio. Pegaio. Leitura dinâmica. Exato, fica uma coisa meio assim, a cabeça é meio bagunçada. E aí eu repeti a primeira série, foi difícil, segunda, terceira e tal... Fui melhorando. Aí deu um alerta na família. E aí a partir ali do colegial eu já comecei a gostar de estudar um pouco mais, as coisas melhoraram. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de decorar. Porque eu não tenho memória visual. As pessoas, elas leem uma coisa e elas lembram da imagem do que elas leram. Eu não tenho nenhuma memória visual. Então, para eu decorar as palavras, eu tenho que repetir aquilo muitas e muitas e muitas vezes. E eu só aprendo uma coisa se eu entender o conceito, o significado dela. Não adianta, eu não consigo decorar uma frase. Então, eu acho que foi muito bom para minha didática, porque deu tanto trabalho para aprender opções, tanto trabalho, foi tão difícil eu entender o que era o gama, que então eu consigo explicar de uma maneira lenta e didática, porque foi difícil para mim, então eu consigo fazer as analogias, as metáforas legal. Quem é muito inteligente, entende o Su, por exemplo, ele tem um pouco de problema de didática, porque só ele tá enxergando, entendeu? Vocês estão vendo isso aqui, estão enxergando, e ninguém tá enxergando, porque ele já tá lá na frente, né? No meu caso, como eu meio burrinho, então eu tenho essa coisa foi um grande problema na infância, mas se tornou numa coisa positiva. Voltando um pouquinho, na Por exemplo, infância... eu escuto audiobook mais do que eu leio. Eu leio muito, eu leio desde os 19 anos de idade, eu estudo de 2 ou 3 horas por dia. Pra mim é trabalho. Eu não diferencio trabalhar de estudar. E sempre. E aí, a minha família era muito erudita. Então, eu tinha milhares de livros na casa do meu avô, dos meus pais e tal. Então, eu lia Machado de Assis e tal. Então, eu meio que corri por fora, assim. Mas ainda tenho dificuldade de leitura, de dislexia. Mas voltando à infância, aí tua mãe que percebeu do tipo, tem algo estranho. Não, aí Por que isso? Porque muita gente vai assistir o programa... E tem, às vezes, não sabe. E você, como fala abertamente disso... Não, foi a própria escola. Era o diagnóstico lá. Que, se eu tinha aquela dificuldade de leitura, não conseguia, então tinha um diagnóstico. A minha mãe, ela meio que desconversa isso hoje. Fala, não tava certo o diagnóstico. E você chegou a fazer tratamento? Mãe sendo banho. Não fiz. E toma remédio, tomou com certa, algo assim... Não. Pra concentrar um pouco mais. Não, eu faço respiração, meditação há muitos anos. E aquele banho gelado da rola? Tomo, todo dia de manhã. Banho todo dia? Então... Invernão também? A gente chama de temperado, né? Você começa com o banho quente, aí você toma um banho quente,
Aí você liga o gelado. Gelado. Aí você conta. Gelado. Você respira 10 vezes assim pela boca. 10 vezes. Aí, pô, você tá pronto. Tá luta. Todo dia? Todo dia. Não, pode ser pior. É gostoso. Porque O se dia eu mais tomo... frio do ano você tá fazendo isso. É melhor no dia mais frio do ano. Por quê? Porque o banho é tão quente, quando você vai sair, tá muito quente. Tá pelando. Então, quando você liga a água fria, não é um choque absurdo. Mas sabe, bom mesmo. eu tenho muito problema de rinite. Muito problema. E variação de temperatura me faz muito mal. E a minha impressão é que se eu fizesse isso, pô, na hora eu já tô passando mal de rinite. Mas talvez seja aquele choque antifrágil. Resfriado, eu fico... Talvez seja aquele choque antifrágil. Por exemplo, o Valentim, meu filho, ele não põe sapato, não põe meia, não põe nada. Ele só descalço. É difícil colocar sapato, qualquer coisa nele. Passarinho pra rua, assim. Vai tudo descalço. Então, ele pega muita gripe, mas isso tá ajudando no anticorpo dele, entendeu? Ele vai ficar mais forte. Eu usei meia a vida inteira. Muita. Criado pela avó, né? A gente também é. Meia a vida inteira, minha imunidade é um lixo. Pode fazer ser. isso, então. Pode ser. Povo, pra terminar, 2 perguntas. Um livro que eu tenho que ler até o final do ano e por quê? Um livro que você precisa ler até o final do ano e por quê?